Não acredito em orixá, nem em guia, nem em pessoas, seres que vão dizer o que eu tenho ou não que fazer e como eu tenho ou não que fazer. Ao querer entender a vida, você não está presente, você vai querer entender o passado e querer antecipar o futuro. Você não está vivendo. Eu sou criadora do que acontece na minha vida. Se eu não vivo no presente, eu coloco a culpa no outro. Eu responsabilizo a sociedade, responsabilizo o meio, onde eu nasci. Quem não está acalmado, quem tem tormenta, é energia de fora que não se reconhece como energia e se põe como vítima. E ainda quer um conselho para resolver aquilo que está bagunçado dentro de si. Vai limpar a tua casa, recebe a energia, mas reconheça como purificadora. E não como energia que vem me destruir, me atacar. Sai disso. É, toma vergonha na cara. Sempre foi o melhor conselho de qualquer ser, qualquer espiritualidade, qualquer consciência. É se colocar enquanto protagonista da sua vida e se responsabilize por ela. Se você não se coloca enquanto protagonista da própria vida, como você vai se responsabilizar de algo que nem é seu, se a vida não é sua? Olá, eu sou o entrevistado de hoje, mas preciso ajudar Camila, porque ela está esquisita. E quando ela está esquisita, que tem alguma presença com ela. Camila, como é que está se sentindo? O fluxo está sendo cortado porque eu não estou iniciando naturalmente. Não é porque você tem um conhecimento sobre, o orixá tem um conhecimento sobre, existe toda uma regra de início de algo, um ritual para iniciar alguma coisa. Então, eu, como orixá no Fábio, falamos assim, que é a entrevistadora, com o Fábio e todas as outras também, hoje ela trouxe um ser com ela. Pode fazer, Camila. 3, 2, 1. Não acredito em orixá, nem em guia, nem em pessoas, seres que vão dizer o que eu tenho ou não que fazer e como eu tenho ou não que fazer. Você quer ser entrevistador hoje? Entrevistador. É? Você que tá com a Camila, você que quer? Eu quero saber o que esse ser que tá com fome tem para ele se posicionar de acordo com o que ele é. E tá na posição que ocupa. Nem sei o que é, na verdade, porque eu não acredito. Legal. Então é isso, a única regra que tem aqui é se tem seres conversando entre eles, eles ficam transparentes e visíveis. Quando não é o Fábio, quando não é a Camila, é porque são convidados, então você é o nosso convidado para iniciar a entrevista de hoje. Você não acredita em mim, que sou um orixá, que estou trazendo um conhecimento através do Fábio. Não. Eu não existo Não. para você. Isso é parte da mente do Fábio. Perfeito? Eu sou parte da mente do Fábio e Fábio é parte da minha mente. Exato, isso está corretíssimo. E somos partes da mente da natureza, os elementos que compõem o universo. E você é o quê? Uma existência humana que não é mais humana. Ah, certo. Você é só um humano. Ah, nós somos humanos, partes de mente consciente e o próprio universo. E você Sim. só é humano. Sim. E você está no seu lugar, no seu ambiente, está em harmonia consigo. Não, não tô. Senão eu não estaria te afrontando. Ok? Eu vou deixar o Fábio, eu vou ficar de lado, porque quem vai começar a entrevista com você é a Camila. Continuar este bate-papo. Aí você vai vir pro Fábio. 3, 2, 1. Caiu a câmera, que é um celular no chão. O orixá saiu. E esse ser tá não querendo sessão. Ele só quer falar, se expressar, dar opinião e não quer ser confrontado ou não quer ver a realidade dele. E agora ele veio para mim. A segunda contagem é deve vir para mim e agora ele veio para mim.
voltamos aqui com um entrevistado. Que ele é um entrevistado que está questionando o primeiro entrevistado, que é o orixá. O que faz você não acreditar na existência de orixás. A cegueira humana, religiosismos, a vontade de enxergar seres nos elementos naturais, a natureza, as águas, o vento, o ar, essa vontade do ser humano transformar em antropomorfismo, utilizar, ver as coisas de uma forma humana, humanizar, hominizar como homens, como forma humana. Então, transforma a energia em sabedoria, em lição que vem do próprio ser humano. É um hábito, uma crença. Você entende que o orixá é um hábito e uma crença, mas mesmo assim você, mesmo o orixá tendo uma forma, você desacredita desse hábito, dessa crença, sendo que ele faz parte da natureza. Você desacredita da necessidade que o humano tem na criação de arquétipos, que ele cria algo que está fora. Não, o humano pode ter essa necessidade, mas não precisa ter essa cegueira. Pode saber que é uma criação sua, um simbolismo, uma arte, uma magia, uma criação humana. Em não ouvir sabedorias de uma forma que ele mesmo cria. A sabedoria é do ser humano, a informação é do ser humano. Então a tua crítica não é sobre o orixá. A existência dele para você está tudo bem, tudo certo, mas sim sobre o que o humano faz sobre o orixá, sobre a existência do orixá, a cegueira que o humano tem a partir da existência do orixá. Não os humanos que colocam, que têm o orixá como parte da existência, da natureza, mas a sua questão é cegueira humana? E a ignorância da origem das crenças humanas. E qual é a origem das crenças humanas? Nossa consciência, nosso ser, nossa criatividade, nossa relação com a natureza que somos nós. É que a origem das crenças humanas, os mitos, estão colocados como fora e não como a nossa criação e criatividade. Então, ao A colocar natureza veio antes do ser humano. Esse é desculpa, mas sim. uma crença do humano. Então, ao criar esta crença que está fora, ele não se dá conta que ele criou a própria crença do fora antes da existência do que é criado. Que ele criou tudo. Tem gente se perguntando, mas como assim? Existia a natureza, a terra, depois nasceu o ser humano. Mas é que o ser humano que conceitualizou e fez tudo existir. Porque o ser humano não é só um corpo, o ser humano é a consciência desse todo. Mesmo que alguns seres, como o orixá falou isso, mas a crença é que está fora, que existe a natureza depois do ser humano. Antes deste ser humano não havia natureza, só havia. Só havia o quê? Se não tinha tempo. Não tem espaço-tempo antes do humano. Do humano, da consciência do humano. Então, o orixá está nesse espaço de não tempo antes da criação da natureza humana. Mas ele se coloca como a natureza para que ele exista na concepção do humano, porque o humano atual se vê enquanto parte da natureza nessa terra onde tem animais, plantas, e ele coexiste, mas ele não se percebe enquanto criação, criador. Sim, o humano não percebe. Sim, Meu amigo orixá, ele sabe. ele sabe que ele tá na existência não tempo. Ele sabe que ele é o arcano, que ele é a origem da criação, mas ele pertence ao humano, ou à consciência humana, à essência humana, ou à essência do ser que está humano. Ele é o próprio ser humano. Ele é a própria criatividade e imaginação, a magia, a arte do humano, ou da essência que está sendo humana. Então, o confronto que a gente tem não é um confronto.
foi um estopim para essa entrevista. Porque eu não acredito na ignorância humana, nem na origem que o humano tem como princípio do que é um orixá ou uma mitologia, que é algo separado e que a natureza de natureza pré-existente, a natureza existe antes da presença humana. Não é que eu fui acadêmico e científico, eu era alguém muito simples, ligado à natureza, hoje em dia sou um desencarnado, mas estou aqui para desmistificar a ciência, não a mediunidade. É que na ciência existe um padrão de comportamento, existe o que surgiu antes, depois, uma evolução para o surgimento de outro. Não existe não é uma coexistência que todos existiram ao mesmo tempo, pois foram criados juntos. São eventos graduais. Esse é o ponto. São eventos, não sei o que você quer dizer com graduais. É tipo, eles existem de acordo com o tempo da existência de cada um. Eles não. Essa é que a ciência imagina, mas eles são atemporais, sempre existiram. Ou eles se manifestam. Não, eu tô falando do aspecto que você tá indo Sim, trazendo a ciência que não é a ciência. sim. Mas se manifestam a partir da consciência humana. Portanto, as pessoas se perguntam, tá, você está desmistificando a ciência e você é um desencarnado? Sim. Sim. E eu descobri o que era a ciência, comprovei o que eu já vivenciava, mas não estudava. Eu não era um científico, mas eu sentia a existência desta maneira, como global, como atemporal. Comprovei isso, pelo menos no plano astral, onde estou. O que é a ciência? A ciência não é comprovação, não é estudo, não é estou estudando algo e utilizo de algum experimento científico embasado para comprovar. Isso. Você utilizou o seu instrumento científico, A mim mesmo. você mesmo, para comprovar. Então, você utilizou um instrumento da ciência para Não, porque eu não posso ser um instrumento da ciência, porque segundo a ciência isso é subjetivo e a ciência tem que ser objetiva. Então todo mundo tem que ter acesso ao meu corpo para comprovar isso. Se eu estou usando o meu corpo, você está usando o teu. E se você não comprova o plano astral no teu corpo, então não é ciência, porque eu não posso ter a mesma experiência de você se eu não tenho a minha ferramenta corporal de acesso ao astral. Se eu não tenho esta ferramenta disponível para mim. Por isso que não é considerado ciência na terceira dimensão. E é considerado subjetividade ou crença ou misticismo. Mas espera aí, não vamos misturar crença e misticismo com subjetividade. Ok. Posso falar com o orixá agora? Eu agradeço a sua introdução riquíssima. E a gente vai dar continuidade a essa entrevista. Eu vou passar para o orixá. De 3 até 1. E vai ser pro Fábio. Passar para o Fábio. Vou passar para o Fábio de 3 até 1. 3, 2, 1. Eu queria brincar. Voltei. O que é o Fábio? Eu Fábio, queria brincar disso. O orixá já tá dizendo, né? Brinca, Fábio, brinca. Voltou. Agora sou eu. Não era eu antes. Era eu canalizando um ser que queria passar uma informação bem especialista, bem algo que eu entendo. Mas não sei se eu penso como ele. Eu não estava questionando o que ele estava trazendo, eu só estava canalizando, recebendo isso. É de mim? É da Camila? É do universo? É de vocês? É uma sabedoria disponível, né? Mas o orixá diz assim, explica o que aconteceu. Um desencarnado que chegou aqui e começou a falar da ciência do ponto de vista dele, do ponto de vista astral. É isso aí. E eu canalizei. O orixá está pronto agora para vir. O orixá, a entidade, a figura, que não quer muito se definir ainda, ele quer pela mensagem, pela conversa. Não quer dizer eu sou isso, aquilo. Até porque subverte um pouco a noção que a gente tem, ou que os dicionários, ou que algum conhecimento popular tem do que é um orixá. Já começou a trazer, né, que a natureza não é pré-existente ao homem. E o orixá está de acordo com isso, porque ele já existia antes do ser humano, mas a própria consciência humana já existia antes desse corpo, dessa fisicalidade humana. Então ele é
ancestral de tudo, assim como nós todos somos ancestrais de tudo. Né? Mas isso é a linguagem minha do Fábio, do orixá tem outra linguagem. Mas ele traz isso. De 5 até 1, o orixá vem. Camila quer entrevistar o orixá, não quer bater Opa. papo comigo. Tá aqui bater papo com o Fábio. O Fábio é o canalizador, não o entrevistado nessa entrevista. De 5 até 1. 5, 4, 3, 2, 1. Minha menina, Eu sou sua menina? por que tanta complicação? Deixa o moço falar. Agora retoma porque eu não lembro onde é que tava, eu tô canalizando. Ele começou só. De treinar. De 3 a 1, o Fábio vai retornar com o orixá. 3, 2, 1. Era minha menina? Uhum. Deixa a gente falar. Deixa todas as pessoas falarem, não só o que você coloca como sábio, como orixá. Todas elas têm um conhecimento. E você está trazendo esse conhecimento através de uma forma. Então, fale. Nós somos a voz do teu coração. Deixa o teu coração falar. Responde, ecoa com a gente. Sinta sobretudo que você é preciosa. Não tem ego. Não é para inflar o ego. Por que você inflar o ego? Por que você é preciosa? Que você escuta o teu coração. E eu consigo chegar aqui sem os aparatos da minha forma. Eu em essência. Você nem vai me identificar. Quem sabe eu me identifique no final dessa entrevista. Mas você vai me reconhecer. E o que o meu coração tá dizendo? Alegria. Banhos de mar, vento, sol, leveza, sorrisos. Alegria. E você é essa alegria? Você transmite essa alegria? A sua essência é a alegria? A vivência livre. Aquela pessoa que faz o que gosta, que sente o que faz, que vibra o que vive. Aí estou presente, aí estou participando, aí estou sendo humano em relação com o todo, com o ambiente ao redor. A sua existência faz parte da natureza. Quando a pessoa está vibrando a felicidade, em contato com a natureza, você está presente. A sua essência está presente. Meio racional, uma análise, essa análise, mas é isso mesmo. É o que consideramos a parte viva da natureza, mas a natureza é toda viva. Mas a parte que a gente sente, a nossa emoção em contato com a natureza, O ser humano consciente, no agora, ele apreciando aonde ele está. ele sendo o que ele, a natureza na qual ele é, sendo a natureza que ele é, em não separação. Ele é a natureza, por isso que ele não existiu depois da natureza, conforme os moços científicos estavam trazendo. O ser humano já estava sendo natureza, já era natureza, com ou sem corpo. É que o ser humano é o todo. E a natureza também. A natureza é o todo. A natureza, colocar enquanto árvores numa floresta, elas estão todas interligadas. São formas distintas da vida, da existência, melhor. São vidas em formas distintas da existência. Agora, importa isso? Pesquisar, estudar isso, querer entender isso? Importa sentir. Importa viver. Que é sentir. É que é viver é estar vivo é sentir. E o sentir é a partir da sua presença, do seu presente. Pois se você tem sensações, sentimentos, se não estão no presente, não necessariamente são seus. Então, o viver só existe ou existe no presente.
Agora, o segredinho deste momento, desta entrevista. O ser que outrora esteve aqui, ou alguns minutos atrás, era um ser que sentia a sua vida, porém passou a sua existência com o corpo físico a querer entender os seus sentimentos. Por isso que ele está no astral. Ele é o astral, ele pertence ao astral atualmente. É uma sabedoria de quem quer entender o sentir, entender a vida. Está no que vocês chamam de quarta dimensão. Ao querer entender a vida, você não está presente, você vai querer entender o passado e querer antecipar o futuro. Você não está vivendo. Você tá Como os sentimentos. Ao querer entender o sentimento, você está colocando os sentimentos ali, vão entender. Mesmo eu sentindo junto, mesmo eu vivendo, eu quero entender a vida. Então eu separo. Ao separar, eu deixo o sentimento tomar conta de mim. Então, deixo de ser um existente para ser um vidente, um que vê o que está fora, mas está dentro. Tudo está dentro. Então, o vidente olha para si e não pede para alguém: ei, seja minha vidente, veja o que vai acontecer no meu futuro. Aí, o real vidente de vida, não de ver, ou o vivente diz: sinta dentro de você. Porque a resposta está dentro de você. Eu não vou ver o que você sente, porque é pelo teu sentir que existe a tua realidade. Sinta o que está dentro de você, pois através do sentir que você vai saber o que está dentro de você, a tua realidade. Que já está aqui, o teu futuro que já está aqui. E o que Você quer que eu veja. acontece com É o vivente. o vivente, mas o que acontece? Vocês não são videntes, vocês são viventes. Sim, Se o que a quiser, gente coloca, o que a outra gente faz, sabedoria dessa entrevista. Fábio e Camila, enquanto leitores de campo da pessoa que ela não está enxergando, a gente lê os sentimentos e emoções dela. O que ela não enxerga enquanto sentimento e emoção. Por isso. Vocês ajudam ela a ler. Não, Sim, a gente. a ler e sentir, os dois. É que é como se fosse um livro que já está escrito. Já tá ali as informações. Não que a gente cria as informações, a gente lê o que já está disponível. Só que às vezes a pessoa está sem um óculos adequado para fazer aquela leitura. A gente faz a primeira leitura e ó, tá aqui o teu óculos, tá aqui do ladinho. A gente mostra até, ó, tem um óculos aqui que você está escolhendo não utilizar ele para ler você mesmo. Então, às vezes a gente só, ó, tem um óculos aqui. Você pode tentar experimentar esse óculos para ler você mesmo. Me permite chamar minha menina? Sim, pode. Minha menina, como a lição de hoje de manhã, a sabedoria que você assimilou? Está em você no agora. Não precisa entrar de manhã, está no agora. Esse óculos. Consciente, inconsciente, subconsciente, supraconsciente. Perfeito. Então vocês são a ponte do quê? Do consciente com o inconsciente da pessoa. É só a ponte. Para quem não está consciente na quarta dimensão, vocês são a ponte da terceira, quarta dimensão. Para quem já está dominando um pouco a sua habilidade de quarta dimensão, a sua mediunidade, vocês são a ponte da quarta para quinta e sexta dimensão. Para quem já está com orixás, com arcanos, já não se separa tanto e é um vivente. E não quer ser mais um vidente ou pedir ajuda de um vidente ou um oraculista, vocês, a TPC, que é o nome de vocês, Camila, você serve de ponte da quinta, sexta dimensão para a sétima e oitava. Não estou ajudando vocês a explicar o trabalho de vocês, mas eu sou o trabalho de vocês, eu participo porque eu sou um vivente, que nem vocês. Eu estou aqui para trazer o sentir e a beleza, e não a cegueira ou a vontade da crença que eu traga a sabedoria que já tem dentro de você. Não é, irmãzinha? Você pede para mim, o que é o amor? E eu digo, mas olhe para dentro, todas as formas de amor estão aí dentro de você.
Lembra-se disso? Deus é amor. É a expressão do teu ser. Sim. Diversificada, diversas formas de sentir em comunhão, em sinergia. Porque essa é a palavra dos cientistas. Eu digo em comunhão e em vivência. Beleza, venham poesia, alegria, é o sentir. Busca a tua sabedoria e vamos continuar junto aqui. O que leva uma pessoa a procurar um orixá, mesmo sabendo que a informação, o que ela precisa saber está dentro dela, mas o que leva ela a ir ao encontro de um orixá, a encontrar um orixá? Desejo de abrir o seu próprio coração. O que é esse desejo de abrir o próprio coração? Chegou um momento de eu me sentir. E para sentir o mundo, chegou o momento que eu preciso me abrir e não querer que o mundo me ame, e não querer o sentimento do outro, ou a profissão ideal, ou o conselho ideal, mas abrir o meu coração para perceber que o conselho, o amor ao outro, ao mundo, ao estar vivo, está a partir de mim, está ressoando dentro de mim. Então, ao buscar a gente, nós somos a ponte para abra o seu coração, abra o seu centro, o seu peito e descubra que a resposta que você quer fora está aqui em você. Mas nós vamos passar isso de diversas maneiras. É a maneira, é a forma. Minha irmãzinha, minha filha, minha querida, minha teimosa. Ai, 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 o que anda fazendo contigo? Quer saber demais? Quer saber pelo racional ou quer sentir? Quer saber teu destino ou quer viver o teu destino? De quem é o destino? Teu? Tá fora? Traz esse amorzinho pro coração se tá fora então. Aí vai enxergar quem é só o que tá dentro. Aquele amorzinho escondido dentro de ti. É assim. Nós aconselhamos, nós acompanhamos a abertura desse coraçãozinho. Com essa linguagem. A linguagem é a linguagem acolhedora, em alguns aspectos, mas Outra disciplinadora. depende como a pessoa, o campo dela precisa no momento de vida, que alguns momentos é acolhedora, outro para ser disciplinadora, mas é o que a pessoa tá pedindo. O que ressoa no campo da pessoa, sim. Seja um amigo mais científico, seja um amigo que quer estudar sentimentos, seja um que está totalmente passional e quer sentir tudo, um que quer beber tudo, outro que quer transar com tudo que encontra pela frente, seja qual for, vai vir o jeitinho certo para passar de um para outro e a gente vai abrindo o coraçãozinho, as portinhas. Lembra das portas para abrir? A gente está trazendo algo da Camila, pessoal dela. Vamos abrir essas portas? Não, mas peraí. É só um toque-toque. Ninguém vai empurrar tuas portas. É você que abre. Uhum. Como essa existência de ponte? O que é essa existência? Sou uma ponte? Sou um intermediário? O que é essa existência de ponte? Sou uma ponte, um intermediário? Eu tô cá, mas não tô. Eu tô aqui, mas não tô. Eu tô ali, mas eu sou uma ponte, mas eu tenho uma forma e ao mesmo tempo não tenho uma forma. O que é ser ponte? Porque eu, neste momento da minha vida, eu sou isso, né? Aquele ser, aquela pessoa que conhece este lado e unifica os dois lados, é a ponte, é a supraconsciência. Então, a simbologia para quem eu me comunico é a ponte entre o desconhecido e o que torna-se conhecido. Mas você é aquela que transcendeu a ponte, que transcendeu a união do desconhecido com o conhecido ou das sombras e da luz.
porque você é o território, o planeta, o universo. Então você não precisa ligar os opostos, os oponentes, os contrários, porque você é este todo. Você conhece esses, e você é o território todo, conhece que algumas pessoas, como você, dividiram, se separaram, mas não há separação. O que há entre a ponte? As águas? O fluxo. O fluxo? Perfeito, perfeito. Tanto o fluxo Sou que te ponte, apoia, mas vivo no quanto o fluxo. fluxo que te leva adiante, É além você. da separação. É que você que vai fazer com que o fluxo aconteça. Você é a ponte, mas você vive no fluxo. Você é a água que passa debaixo. Estou como ponte, quando visto como separado, para dar uma entrevista ou aconselhar. Senão você é o fluxo. A natureza é o fluxo. Nem a água, nem o ar, nem a terra, mas o fluxo do ser, da existência. Formas de vida diferenciadas, fluxo da existência. No meu caso, alegria, liberdade, leveza. E como chega nesse fluxo? Sendo, né? Sendo o quê? Sendo o próprio fluxo, porque ao querer chegar, significa que você já partiu ou se vê partida. E ao se ver unida, você não precisa chegar. Você percebe que você já é o fluxo. E como eu me vejo sendo o fluxo? Movimento, O mo- atitude, Tá, esse é o ponto. Esse é o ponto. pós-discernimento, calmou o coração, abriu, discerniu. Ao fora, ao dentro, mas sou eu. Me identifico como indivíduo graças ao coletivo e ao outro, senão não seria indivíduo. Eu não teria como ter comparação. Então estou unido neste todo. Estou em unicidade. Aí vem o terceiro passo. Viver holístico, atitude holística. Essa é a linguagem de vocês. É o viver no presente. Seria, talvez esse o termo mais adequado para quem, o holístico ainda é subentendido. Então, viver o presente. Permita abrir um segredinho deste programa. Qual o propósito mais profundo, aquele mais simples desse programa? Primeiro, que fez surgir este programa a partir do teu coração. Aquele que não seria dito. Este já está sendo dito agora, vai ser dito. Que faz uma pessoa estar no agora, no presente. Se perceber como sendo o todo vivenciado a partir dela, aceitando ser ela. Auto, responsabilização. Amiga, vamos mudar de minha filha para amiga. Amiga, o que é autorresponsabilização? Hã? O que é ser autorresponsável? Ter consciência de que você é responsável por tudo que acontece e que você faz na sua vida. Você é o único responsável pela sua vida. Como assim? Tudo que acontece, de bom ou ruim, se quer classificar como bom ou ruim, você é o único responsável por tudo. Você é criador e responsável. Eu me responsabilizo, me autorresponsabilizo pela minha existência. Eu não coloco fora, eu não coloco no outro a responsabilidade sobre o que acontece comigo. Esse é o passo necessário para perceber-se no presente, na existência atemporal e unificada. Você perguntou, estamos respondendo. E o passo principal, se eu vivo no presente, eu me responsabilizo pelo meu presente. Se eu vivo no presente, eu faço esse meu presente acontecer. Se eu vivo no presente, eu sou criadora do que acontece na minha vida. Se eu não vivo no presente, eu coloco a culpa no outro. Eu responsabilizo a sociedade, responsabilizo o meio onde eu nasci. Então,
tudo acontece comigo, mas porque eu não tenho controle sobre a minha própria vida. Mas o que é esse não ter controle? Não é que você não tem controle, é que você deixa o controle de lado e liga o seu inconsciente. E ao ligar o seu inconsciente, você não se responsabiliza, mas quem criou o seu inconsciente foi você mesmo. Quando você segue compromissos sociais, normas, regras, você consegue se autorresponsabilizar a partir deste piloto automático social, cultural. Regras. Se você segue regras que não são as suas, que não é a sua essência, você não consegue se autorresponsabilizar. Porque as únicas regras que você pode seguir ou que você deve seguir são as suas. Se elas, se essas regras se comunicam um pouco com as regras do meio, ok. Da sociedade, ok. Mas elas são suas. Mas você tem que se conhecer para saber quais são as suas regras. Então, seguir regras sociais não acaba. Você tem que seguir as suas regras. Agora me leia, vamos fazer este exercício. Me leia, leia-me como o acesso ao inconsciente a partir de desprogramações. O que eu ressoo como liberdade para estar aberto ou transcendendo consciente e inconsciente. O que você ressoa como consciente e inconsciente. Que o presente é sua responsabilidade. Então você ressoa o presente o presente, viver o agora, a presença e a apreciação de estar desfrutando da onde você está. Então, ao estar desfrutando, você traz essa liberdade ou nos conselhos que você traz essa possibilidade de liberdade para a pessoa aconselhada, porque depende dela perceber o presente que ela está vivenciando, perceber o que ela está fazendo com a vida dela, que é apreciar o presente, apreciar a vida, desfrutar da vida. Perfeito? No exemplo que eu dei, vento, mar, alegria, correr na praia, alto amor. Agora eu trago. Você se ama no sentido amplo do termo. Você é a natureza, você é o vento, você é a água, isso te constitui. Você é a liberdade e a alegria. Você é o teu presente de ser existente. Não importa a forma, se você toma a forma de vento, de água, de fogo, de movimento. Portanto, você tem um sentido a exercer após sentir este amor, que é o sentido de ser aonde você está, de ser a frequência da criação dimensional que você está. Você é a dimensão sutil que você alcança, porque você é essa dimensão. Você é este eletromagnetismo que vocês chamam, que vocês ressoam. Esse eletromagnetismo, na parte física, significa a informação e a energia em ressonância, em harmonização. E você passa a ser as dimensões, quinta, sexta, sétima, oitava. Isso é na linguagem de vocês. Na nossa é a unificação de todos os orixás, de todas as belezas e expressões das formas, em sabedoria, energia, informação, amor unificado. Alguns orixás são especificações da natureza. Não são toda a natureza, mas é da mata, é do rio. Eles são especificações para que a pessoa
Perceba todos os aspectos da natureza e ela unifique, pois vocês são um, mas ao mesmo tempo estão em fragmentos para essa comunicação e essa apreciação de toda essa natureza. Uma canção, uma música pode conter vários instrumentos. Uma canção, uma música tem uma melodia, mas pode ter uma melodia com variações. Pode haver um ritmo encaixado em outro ritmo, variando os ritmos, trazendo fluxo, movimento, vida, poesia. Nós somos a canção, estamos sempre unidos. Porém, vocês abrem as portinhas de acordo com um ou outro ritmo, uma outra melodia. Tem mais algum orixá querendo se comunicar? Pai Xangô Mas só termina essa comunicação, o Fábio já vai trazer o caixinho. já é minha. Já é do Pai Xangô? Tá bom. No 3. 1, 2, 3. Vai. Estão falando Estamos nos comunicando com a unificação ou a sabedoria de todos os orixás. Seu Pai Xangô? Portanto, se tem beleza, também tem guerreiro, também tem disciplina, tem orientação, foco, tem potência, tem perspicácia. A forma se apresenta na sua diversidade. Foi dito, melodia, ritmo, cores, vibrações, frequências, dimensões. Dimensões não só de tamanho, como dimensões da existência. A existência não é só sabedoria. Então o orixá não é só sabedoria. O orixá é visto como sabedoria. Mas o que Mas o orixá se apresenta como a energia da vida para vocês. Vamos lá, crie, faça, transforme, honre, ritualize, ofereça, receba. É concreto, é real. Cada um do seu jeito. Se é uma oferenda material, se é oferenda de coração, de amor para outra pessoa, para o chefe, para o subalterno, para o vizinho, para a pessoa do trânsito. É uma compreensão, é um sorriso. Maior oferenda do que essa não tem. Coração que se abre. Aqui eu me transformo. Quando eu estava começando a reagir, eu sou este outro, eu sou esse sentimento, essa energia. É isso, nós somos a energia. Muito, muito racional diz que somos sabedoria, informação, mas é a energia em movimento. É esse que conta, é nessa dimensão da vida fazer, transformar-se, estar juntos. Porque pai, porque filho, porque avô, porque deusa, porque mãe, porque origem, Gaia. Porque é movimento, porque procria. Porque cumpre o seu propósito do momento, como forma. Se eu sou planeta, eu abrigo diversas formas de vida. Se eu sou humano, eu abrigo diversas formas de energia e eu me identifico com as energias até eu me unificar com as energias. Aí eu passo a ser energia também. Aí é controle? É controle com saber. Então você domina, você é a energia.
Então você não está mais consciente, você está essas palavrinhas que vocês estudaram hoje de manhã, uma super consciência, sei lá o quê. Sobre a consciência. Você acolhe. Você acolhe. Aquela que acolhe as formas de vida. Conhece? Sabe do que estou falando? Por isso que eu me apresentei como pai, Xanu. Se apresente, diga um pouco de você. Eu me reconheço como mãe dos arquétipos extraterrestres. Eu estava no berçário e na concepção da criação dos arquétipos extraterrestres, que a TPC entende, a gente conhece hoje, que são as personalidades do humano. Então, os arquétipos extraterrestres estão como personalidades humanas. E eu estava no berçário, acolhendo, segurando no colo, no braço. E os arquétipos me consideram enquanto mãe deles. A pessoa que acolhe. A consciência. Ela teve energia, essa moça. E ela chegou na consciência da criação, na consciência do existir, no começo da forma. Você está lá e você quer ter forma. O que você precisa para formar um corpo? Energia. O que o orixá está aqui para te dar? Energia. Até você se reconhecer como energia. Aí você começa a habitar um mundo dos seres, dos elementos que são energia. Fogo, sílfides, ar, né? Da terra, gnomos, elfos, os salamandras. Aí você é sabedoria com informação, energia, conhecimento, aí você traz para a mente essas palavras. Por que que você traz para a mente essas palavras? Para sentir. Como é que você consegue ter sabedoria se você sentir? Se não sentiu, não chega na sabedoria. É dito e feito. Você é um conhecedor, você não sentiu. Você vive o que você conhece, você sentiu. E você está na sabedoria. Você já é a consciência que permite ser energia. Se você é energia, você não está parada. Se você não está parada, você está vivo e você tem forma. Se você tem forma, você pode se reconhecer como uma vivente. Assim você para de pedir conselho de vidente nos centros onde a gente atende. Seja uma vivente. Mas Esse é o conselho do pai hoje. sim, mas algumas pessoas vão para os centros para ser acalmadas. Então, existem fases desse pedir conselho sobre o meu futuro, mas primeiro eu preciso me acalmar. Algumas pessoas querem se acalmar, porque elas não chegaram ao ponto da autorresponsabilização, elas estão Pode continuar. precisando desta tranquilidade na fala, na troca. Então, Tinha avisado que vinha lamento, choros. o acalmar é extremamente necessário para o discernimento. Os que chegam para ser acalmados são os que precisam ser chacoalhados. Acorda! Acorda! Você está precisando ter a tua própria energia, vibrar e não receber energia de fora. Quem não está acalmado, quem tem tormenta, é energia de fora que não se reconhece como energia e se põe como vítima. E ainda quer um conselho para resolver aquilo que está bagunçado dentro de si. Vai limpar a tua casa, abre a janela, as portas, recebe a energia, mas reconheça como purificadora. E não como energia que vem me destruir, me atacar. Sai disso. Usa a teu favor.
Abre a janela, abre a porta, usa a corrente de vento. Limpa, dança, escuta música, ofereça teu coração. Para de pedir coração, amor, mendigar. Tô pedindo, tô querendo. Me dá uma informaçãozinha, tô buscando. Encontra, abra, age. É esse, precisa do chacoalhão, certo? Vai acalmar, mas como se acalma? Como se acalma? Tem diversas maneiras. A tormenta está dentro. Se não ensinar que a tormenta está dentro, se não mostrar, ó, como é que acalma, a gente mostra. A gente mostra pelo chacoalhão muitas vezes. Toma vergonha na cara. Sempre foi o melhor conselho de qualquer ser, qualquer espiritualidade, qualquer consciência. É Então, atitude, né? Não é ser envergonhado, tomar atitude. o que é autorresponsabilização? Toma vergonha na cara. Isso é autorresponsabilização. Toma vergonha na cara. Mas não sou eu não sei de onde vem, por que está acontecendo isso na minha vida? O que você responde? Qual é o teu conselho? Toma vergonha na cara. E para de se ver enquanto vítima, pois você é criador de tudo que está acontecendo ao seu redor. E a resposta do que você quer está dentro de você. Então, se você está se vendo enquanto vítima, possivelmente você tem uma criança ferida, um trauma no passado que faz com que você veja toda a sua existência em um papel de vítima. Mas é você que está criando esse papel porque você está reproduzindo algo que aconteceu quando você era criança e era a única emoção que você sabia, ou a única emoção que você podia agir naquele momento. E você está reproduzindo algo que não pertence mais a você, mas já pertence ao ano passado. Então, se responsabilize hoje, se você quiser ver o que a causa das causas, mas começa você se responsabilizando hoje pela sua vida. Ai, tô precisando do conselhinho, me ajuda. Sabe o que tem por trás de muitos que chegam para pedir esse conselho? Quem é o culpado? É a pessoa mesmo. Qual é a palavrinha? Culpa ou responsabilidade? Vergonha na cara. Vergonha na cara. Se responsabilize pela sua vida. Você pode estar vendo a vida enquanto um nó, mas se você se colocar enquanto protagonista da sua vida, você não vai ver sua vida enquanto nó, vai ver uma aventura que eu estou passando neste momento, mas ó, já estou indo para outra. É se colocar enquanto protagonista da sua vida e se responsabilize por ela. Se você não se coloca enquanto protagonista da própria vida, como você vai se responsabilizar de algo que nem é seu, se a vida não é sua? Tem mais alguma dica, vou dizer assim, que você queira passar, já que é um programa, uma entrevista, tenha uma... Se cante, sinta. Essa é a nossa forma de chegar nisso que a moça disse. Dance, cante e sinta. 3 pontinhos e muito mais. Sim, mas dance, cante e sinta é o início, o estopim, algo prático para realizar. Esse é o ponto. Faça algo prático. Poesia, beleza, desfrutar, olhar uma paisagem, desenhar uma paisagem, criar algo. Desenhe. Ai, não sei desenhar. Coração sabe. Cantarole, crie melodias. Ao caminhar, ao ir trabalhar, invente. Viva, ouça. Os sentidos são para quê? Para trabalhar, para isso que você ouve, para isso que você fala, para fofocar no astral, sobretudo, claro. Mas está criando, você está criando, você está sentindo, se sente, cria. Se não sente, reproduz. Se não reproduz, vai receber energia de fora e não vai transformar. Seja a usina que transforma o vento, o mar, a alegria em energia de vida, em vivência. Gratidão.
Pai Xangô. Eu encerro a entrevista de hoje, Voltando pro Fábio, por favor. de 3 até 1, retornando pro Fábio. 3, 2, 1. Deu uma palavra aí final, mas você foi muito rápida, então é gratidão. Mas Eu tava trazendo a palavrinha final. Isso. É, E traz através de você. através de você. Ele traz. Trago conhecimento amplificado nos saberes simples. E os saberes simples de vocês podem ser também através de memes ou seres que se apresentam com formas como eu, Pai Xangô, como o orixá anterior, e se apresentam enquanto forma. Mas o que vocês trazem, o que vocês dois, o Camilo, traz enquanto forma, é a forma da essência. Comunica a essência do ser. Então a gente veio até aqui para acalmar os seres que vão vir, porque eles não vão ser tirados sarro, nem colocados ao ridículo, eles vão ter a oportunidade de se apresentarem enquanto essência, a comunicação enquanto essência. E comunicar a essência, a transparência é legítimo para vocês, pois não tem esse negócio de verdade, mas é como você a Terra coloca enquanto verdade. Não tem verdade, não tem mentira, mas é como se fosse a verdade. E é bonito. E eu vim pra tranquilizar quem são os próximos, porque eu me comuniquei enquanto essência. Tem a frase que é como cada um se apresenta? Como cada um se apresenta. Quem se apresenta aqui enquanto essência pode iniciar de uma certa maneira do que o humano conhece. Inicia da forma que o humano conhece, que não é a essência, que é arquetipal, que é o ser rígido, que é o ser com medo, que é ele inibido, que é toda essa forma que o humano conhece. Mas o humano conhece primeiro se apresenta da forma conhecida para depois apresentar a essência. Coisa às vezes o humano esquece da essência, ele só passa assim. Daí inicia a comunicação com algo comum, conhecendo uma emoção que eles sabem mais ou menos, para acessar a essência. E é bonito acessar a essência. É bonito vocês deixarem eu falar enquanto essência. Porque eu tenho trabalho, mas não sou o meu trabalho, não sou a minha função. Eu sou o todo. Quando entro em contato com seres que aceitam que eu seja o todo, me veem também como todo, eu fico gratificada, gratificando. E fico feliz. Porque vocês são a natureza e eu também sou a natureza. E isso vem a simplificação mesmo. A essência, vocês estão falando da essência com a essência. Gratidão. Camila volta. 5, 4, 3, 2, 1. Olha, aconteceu alguma coisa com o nosso amigo lá que queria estudar os sentimentos. Acho que agora ele sentiu, sinto que ele sentiu e sentiu muito, e nós sentimos muito, que ele tenha sentido muito. E que aproveite esse sentir, porque o sentir é a conexão com a essência. Segundo ele, só estou ouvindo, e já foi experimentar novas realidades dele mesmo. Esse foi o programa de hoje, o episódio de hoje, a entrevista de hoje. Para pessoas sensíveis ou médiums, recomendamos que faça uma contagem, caso sinta alguma conexão. Volte ao seu centro e se desconecte. 3, 2, 1. Eu sou a Camila. Camila Cósmica, já que me batizaram assim. Adquira o Manual do Humano Cósmico,
onde tem todo o conhecimento deste episódio. No link da bio, você vai encontrar as informações sobre este manual da TPC, do Humano Cosmo, que é o nosso livro digital, nosso e-book.